Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 2 Crônicas 7, versículo 14. Amém? Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Todos nós sabemos, vemos e temos passado por momentos difíceis, momentos de luta, de aflição, de angústia. E quando a gente passa por dificuldades, a gente tem o hábito de questionar a Deus. Deus, eu te sirvo, por que o Senhor permite isso? Eu te sirvo, eu te busco, eu vou na igreja e eu olho para a minha vida e eu não vejo mudança. Parece que minha vida é só luta, é só luta, é só luta, nada muda. Só que nós fazemos a pergunta para a pessoa errada. Nós não devemos perguntar para Cristo o porquê que nós estamos passando por lutas. A gente tem que questionar nós mesmos o porquê que nós estamos passando por lutas. O que em nós tem feito nós passarmos por lutas? Porque a maioria das lutas e dificuldades que nós passamos são causadas por nós mesmos. A culpa não é do Senhor, Ele não tem nada a ver com isso. Nós procuramos o problema e nós passamos por ele. Então a gente deve se questionar a nossa conduta em relação às dificuldades que tem acometido a nossa vida. Paulo fala na carta dele a Timóteo, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem com que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura se apresentar a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você essa noite: como você tem se apresentado a Deus? Quando você está diante de Deus, como você está? O nosso maior problema é que a gente se apresenta a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito, exigindo que Deus responda às nossas orações. A gente se apresenta a Deus sem reverência, de qualquer maneira, querendo que Deus faça aquilo que nós estamos pedindo imediatamente. E as coisas não funcionam assim. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele traz 4 princípios importantíssimos para nós nos apresentarmos diante de Deus. Eu quero ler com vocês mais uma vez, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você é povo do Senhor? Você chama pelo nome dele? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Esses 4 princípios nós devemos ter eles para que a palavra do Senhor se cumpra em nós. A Bíblia fala: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele não fala que se você vier de qualquer maneira, eu vou te ouvir, vou te perdoar e vou sarar a sua terra.
Nós precisamos desses 4 princípios. E o primeiro dele é se humilhar. É ser humilde. Ser humilde é diferente de estar humilde. O estar humilde é uma condição que nós estamos. Às vezes nós estamos passando por um momento de dificuldade financeira que faz com que a gente esteja humilde. Que a nossa casa seja humilde, que a nossa roupa seja humilde. Isso não significa que nós somos humildes. Talvez a pessoa pode sim morar numa casa sem reboco, sem pintura, com móveis de segunda mão e ser arrogante, soberba e prepotente. A humildade, ela faz parte do nosso caráter. E a Bíblia fala lá em Tiago 4:6, que Deus resiste aos soberbos e Ele honra os humildes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Ter um coração humilde é aceitar a vontade de Deus. Ter um coração humilde é aceitar que a vontade, o plano dele para nós é infinitamente maior. Ter o coração humilde é se colocar debaixo das asas do Altíssimo, confiando que na hora certa, no momento certo, no tempo certo, Ele irá nos honrar. Tiago 4:10, um pouquinho mais para frente. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A nossa honra vem dEle. É Ele quem nos exalta. Não é o nosso estudo, não é o nosso dinheiro, não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é o nosso emprego, não é o sapato de marca, não é o relógio caro que nos honra e que nos exalta. O que nos exalta é nos humilharmos na presença daquele que nos conhece e que sabe todas as coisas. Amém? O 4º princípio é orar. Aí você pode dizer assim para mim: mas Simone, eu oro todos os dias. Eu oro quando eu acordo, eu oro antes da minha refeição, eu oro antes de dormir. Eu sempre oro. O que eu quero dizer com orar não é só você ter um ritual, é você ter uma vida de oração. O que é ter uma vida de oração? É ter interesse em ter um relacionamento profundo com o Pai. Orar não é só você dobrar os teus joelhos e falar: Senhor, hoje o meu dia foi difícil, eu estou precisando disso, eu preciso desse socorro, eu preciso dessa cura. O Senhor viu, Deus, aquela pessoa, o que ela fez comigo. Deus, em nome de Jesus, me exalta. Isso não é esse tipo de oração. Não que essa oração seja errada, não é isso. Mas a oração que Ele quer de nós é aquela oração que nós dizemos para Ele: Deus, como Abacuque disse, ainda que não haja fruto na videira, eu me alegro no Senhor, eu preciso do Senhor. A oração que ele cita aqui é a oração de intimidade, é a oração de procura, é a oração de querer Deus, é a oração de buscar a Deus, é a oração de reconhecer que sem Ele nós não somos nada, é a oração de se humilhar e falar: Pai, eu não sou nada, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou necessitada. Pai, nada em mim há que possa
retribuir tudo que o Senhor fez. E eu só estou aqui porque eu sou totalmente dependente do Senhor. É essa oração que Ele espera de nós. É essa oração que nós precisamos ter no nosso lábio a todo tempo. Em Tessalonicenses ele diz: orai sem cessar. Orai todo o tempo. Me buscai em todo o tempo. Em Jeremias 29:12. Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Orar, e invocar, e clamar, e chamar, e pedir, não até que Deus responda, não até que a bênção chegue, não, é até você ter intimidade com o Pai. É esse tipo de oração que nós precisamos ter no nosso lado. Daniel, todo mundo se lembra, ele orava 3 vezes ao dia. E mesmo quando houve um decreto que era proibido orar ao Deus verdadeiro, Daniel estava lá com os joelhos dobrados. Elias orava e Deus ouvia. O rei Davi orava com um coração humilde. Davi era rei. Davi comandava exércitos. Davi tinha autoridade nas mãos. E ainda assim ele se humilhava e orava. E ele declarava ao Senhor que ele era pobre, que havia pecado nos ossos dele. E ele buscava e ele clamava. É isso que nós precisamos. Vida de oração. Quem não tem vida de oração, não tem vida. Quem não tem vida de oração, não ouve a voz do Senhor. Quem não tem vida de oração, está perdido. Não sabe o caminho, não sabe para onde ir, não sabe a decisão que deve ser tomada. Nós precisamos ter vida de oração. E o outro princípio é me buscar, que se junta com a oração. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Talvez, igreja, assim como eu, você busca em oração soluções para os seus problemas. Você busca em oração bens físicos. Você busca, e eu já falei aqui, repito de novo, não é errado. Mas nós precisamos buscá-lo e buscar nele aquilo que somente Ele pode nos dar. Aquele vazio que todos nós temos aqui dentro, aquela ânsia por coisas que não são terrenas, é isso que nós precisamos buscar. Porque buscar por coisas, nós buscamos, o nosso dinheiro conquista, mas aquilo que só Ele pode nos dar, nós só recebemos quando nós buscamos Ele com intensidade. É a presença dEle, é a presença, é a dependência em Deus, é declarar todos os dias: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Nas minhas orações, não que eu seja melhor que ninguém, ou que eu seja exemplo para ninguém, longe disso, muito longe disso, mas eu sempre começo as minhas orações dizendo isso a Ele: Deus,
eu preciso de Ti. Ainda que falte tudo na minha vida, que falte um teto sobre a minha cabeça, que falte alimento na minha casa, que venha a faltar as minhas filhas, o meu marido, ainda que eu fique sem a minha igreja, ainda que eu não tenha uma cama para dormir, eu preciso de Ti. Nada mais me sacia do que a presença dEle, a dependência nele. Jeremias 29:13 diz que quando nós buscamos, nós encontramos. 29:13. E me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele nos garante que todas as vezes que nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. Ah, mas eu busco Ele com 99% do meu coração. De todas as bênçãos que Ele já nos deu. Tem até uma música agora da Isadora Pompeu. É Isadora? Isadora. Que está na moda. Que bênçãos que eu não sei contar. Bênçãos infinitas. Se de todas as bênçãos que nós recebemos, se nós fôssemos pagar ao Senhor, nem que se nós trabalhássemos o resto das nossas vidas, 24 horas por dia, nós conseguiríamos pagar. A única coisa que Ele quer de nós é o nosso coração, 100%. É só isso que Ele quer. Buscá-lo de todo o coração. Nós precisamos buscá-lo, igreja, até nós o encontrarmos. Nós precisamos buscá-lo todo dia, o tempo todo, até nós o encontrarmos. Ele está esperando. Ele espera por nós. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aonde está o teu tesouro? O que é mais precioso para você? Eu acabei de falar aqui que se me faltar tudo, eu ainda continuo dependendo dEle. Minhas filhas são preciosas para mim demais. O meu esposo é demais. Mas nenhum deles se compara com o meu Pai. Nenhum deles se compara do que buscar o meu Pai e encontrá-lo. É isso que nós precisamos. Buscá-lo até encontrá-lo. E o quarto princípio: e se converter dos seus maus caminhos. Uma coisa é certa, igreja. Não é porque nós frequentamos a igreja que nós somos convertidos. Não é porque nascemos em um lar cristão que somos convertidos. Não é porque somos filhos de pais cristãos que somos convertidos. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser novas pessoas. Nós precisamos ter nossa vida e nossa mente transformada. Nós precisamos ter atitudes novas. Nós precisamos olhar para aquilo que tem nos feito ser o velho homem e mudar. Nós estamos fazendo parte de uma geração que não tem sido transformada pelo Evangelho. Nós estamos fazendo parte de uma geração que procura estar aonde os erros dela se encaixam. Nós estamos fazendo parte de uma geração
que não se envergonha mais do pecado. Nós estamos fazendo parte de uma geração que acha o pecado bonito, que nós temos que aceitar o erro, e não é isso que a palavra diz. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, ser transformados. Como que é o que é nos converter dos nossos maus caminhos? Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu traía, eu não traio mais. Se eu roubo, eu não roubo mais. É olhar para aquilo que é errado e falar, eu preciso fazer do jeito certo. É olhar para o meu pecado e sentir nojo e sentir vergonha. É olhar para o meu pecado e falar, eu não preciso dele. O meu corpo pode sim precisar do pecado, mas a minha alma não. É olhar para aquilo que me faz andar errante e falar, eu não aceito mais isso na minha vida. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Atos 3, 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Arrependei-vos, para que o refrigério dele seja sobre nós. Igreja, eu acredito, eu vou fazer uma analogia, eu quero que vocês imaginem comigo. Vir à igreja e não se arrepender e não mudar de caminho é a mesma coisa que a gente estar doente, ir no médico, ele passar uma receita com todos os remédios que você tem que tomar, os dias, os horários, e você ir na farmácia, comprar todos aqueles remédios, tomar o primeiro comprimido de todos, e quando chegar a hora de tomar o segundo, você falar assim, não, eu não preciso mais. Só com o primeiro comprimido eu já melhorei. E não é assim. Nós sabemos que para a gente ser curado de uma enfermidade, nós precisamos tomar o remédio certinho, na hora certa. É ou não é? De 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas. Se converter é isso. É todos os dias olhar para o pecado e falar para ele, eu não vou cometê-lo. É todos os dias, quando chega aquela hora que você sabe que você vai cometer o pecado, porque nós temos pecados de estimação, que nós temos a hora certa todos os dias de cometer ele. Você olhar no relógio e falar, eu não vou cometer esse pecado. Converta-se dos seus maus caminhos, sem o arrependimento. Os pecados não são apagados, o refrigério não vem. Sem o arrependimento, nós não encontramos o Senhor. Sem o arrependimento, nós não somos convertidos. E o que Deus faz conosco quando nós botamos em prática esses 4 princípios? Nos humilhamos, oramos, buscamos e nos convertemos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Ele nos ouve, igreja. Ele nos ouve. Ele inclina os ouvidos dele para nos ouvir. Ele dá atenção à nossa oração. Ele nos ouve de lá do céu. Ele se inclina para nos ouvir. Ele perdoa os nossos pecados. Quem mais pode perdoar os nossos pecados além dele?
Quem mais pode nos salvar? Quem mais pode olhar para mim, para você, pessoas sujas, imundas, no lamaçal, cheia de imperfeição e de defeitos? Quem mais pode olhar e falar: eu amo e eu vou te salvar? Quem mais? É só Ele. Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara a nossa terra. Sabe o que é sarar a nossa terra? É nos curar de dentro para fora. É nos curar a tal ponto que a gente começa a ver o agir de Deus na nossa vida. E quando eu falo de curar, eu não falo de curar enfermidades. Eu falo de curar as feridas da alma. As feridas que a vida nos fez. As feridas que médico nenhum cura, que remédio nenhum sara. Ele vem, Ele sara. Ele nos sara por completo. Os nossos traumas, os nossos medos, as nossas aflições, aquele fardo pesado que a gente carrega da nossa infância que foi perdida por causa de erro dos nossos pais e de adultos inconsequentes. Ele sara as feridas de pessoas que causou em nós. Ele vem e Ele nos sara. Igreja, coloque em prática esses princípios. Quando nós entendermos tudo isso aqui, nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Quando nós colocarmos em prática tudo isso aqui, não haverá limites para a nossa fé. Tudo que nós colocarmos diante dEle, Ele nos garante que Ele está nos ouvindo. Não haverá impossível. E às vezes a gente é soberbo, a gente não sabe orar como convém, a gente ora pedindo para benefício próprio, a gente não busca porque a gente o ama, mas a gente o busca por interesse. A gente não se converte porque a gente já se acha bom demais para se converter e andar nos caminhos que Ele tem. Porque nós sabemos que andar nos caminhos do Senhor não é fácil. O caminho é estreito, a porta é estreita. Não dá para andar nos caminhos do Senhor carregando o nosso fardo, a nossa capa, carregando os nossos pecados, carregando as nossas vontades. Nós temos que fazer como o cego de Jericó, largar a nossa capa e sair correndo ao encontro do Mestre. Coloque em prática esses princípios. Se coloque de pé. Se coloque em prática, para que você possa viver a boa, a perfeita e agradável vontade dEle para nós. O versículo 15 diz: estarão abertos meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Ele está aqui nesta noite. Nós temos a oportunidade de nos humilharmos, de buscá-lo e de orar e de nos converter até chegar ao ponto dele nos ouvir, dele nos perdoar, dele nos salvar e nos curar. Feche os seus olhos nessa hora, se derrame na presença dele, se entregue, clame até que a sua voz seja ouvida pelo Senhor.